Bom, vamos entender então um pouquinho aqui esse sistema de camadas, né? Vários programas gráficos, eles trabalham com essa sobreposição de camadas. Caso vocês não tenham esse arquivo aberto, vocês podem vir em File, Open, e aí pegar aqui o arquivo chamado camadas.psd, que é o arquivo do módulo anterior. As camadas elas são mostradas aqui na aba de Layers, né, ou aba Camadas, e elas ficam aqui embaixo. Caso não esteja aparecendo para vocês essa aba, vocês podem vir em Window, Layers, ou então Camadas, caso o programa de vocês estiver em português. As camadas elas ficam sobrepostas, elas obedecem a uma hierarquia aqui. É como se eu tivesse aqui no caso, né, 3 folhas de papel, onde a Layer 2 é a folha que está por cima de todas, a Layer 1 é a folha que está no meio e a Layer aqui, o Background, é a folha que está por baixo de todo mundo. Aqui a gente não está conseguindo visualizar isso muito bem porque uma está do lado da outra, né? Então todas elas estão aparecendo. Uma coisa extremamente importante que a gente tem que saber é que quando a gente está trabalhando com uma layer, a gente tem que selecionar a layer que a gente vai querer modificar, porque senão a gente vai estar modificando uma outra layer e isso pode dar um probleminha no nosso fluxo de trabalho. Para selecionar uma layer, é só dar um clique em cima dela, ela vai ficar azul, tá? E aí a gente sabe que a gente está trabalhando com aquela layer especificamente. Uma outra coisa que a gente tem aqui, ó, na layer é um thumbnail pequenininho, né? Essas imagenzinhas para a gente conseguir saber mais ou menos o que tem dentro da nossa layer, daquela layer especificamente. Caso você queira aumentar o tamanho desse thumbnail, é só você clicar com o botão direito e vir aqui, ó, No Thumbnails, não vai mostrar nenhum. Small vai mostrar eles pequenininhos, Medium e largo, né, grande. Então vou botar aqui em Large Thumbnails para a gente poder visualizar melhor o que tem dentro deles. Então aqui, nessa camada Layer 2 eu sei que tem o barco, na camada Layer 1 eu sei que tem aqui a casa, e na última camada, a camada Background, eu sei que é a minha estátua aqui. Do lado do thumbnail eu tenho o nome da camada. Renomear a camada é extremamente importante quando você tem um monte de camadas, e aí se você deixar tudo nomeado como Layer 1, Layer 2, Layer 3, a gente vai acabar, vocês podem acabar se perdendo. Então, para trocar o nome dessa camada, eu vou dar um clique duplo em cima do nome e vou poder colocar aqui o nome. Vou colocar, ó, barco, dar um clique duplo em cima do Layer 1 aqui, do nome Layer 1, vou colocar casa e finalmente aparece aqui o background. Quando a gente abre qualquer arquivo, qualquer imagem, ou então abre um arquivo novo do Photoshop, ele traz esse background e a camada vem travada. Nota que aqui do lado tem um cadeadinho, isso quer dizer que eu não vou poder fazer um monte de coisa com as camadas, tipo arrastar essas camadas, gerar transparência nelas, redimensionar, enfim, tem um monte de coisa que eu não vou poder fazer. Eu sempre trabalho com essa camada destravada, tá? Então, para destravar essa camada, é só dar um clique duplo nela, em qualquer lugar dela, que ele vai abrir essa caixinha de diálogo aqui para mim. E aí eu posso botar um nome, estátua, por exemplo, e vou dar OK. Pronto, a minha layer está destravada, agora eu posso mexer nela como eu quiser. Do lado aqui da layer, né, do lado esquerdo do meu thumbnail, eu tenho esses olhinhos. Esses olhinhos são simplesmente a visualização das minhas imagens. Então, se eu der um clique em cima dele, ó, eu vou tirar a visualização dessa imagem. Nota que a gente está visualizando aqui um quadriculado, né, cinza e branco. Isso quer dizer que aqui, entre essa imagem e essa imagem, a gente tem uma transparência. Então, isso é um padrão também de todos os programas da Adobe, que quando a gente tem esse quadriculado, a gente tem transparência. Se eu quiser desligar da casa, desliguei da casa e vou desligar o do barco. Se eu quiser ligar todo mundo, vou ter que dar o cliquezinho em cima dessas caixinhas. Quando a gente está trabalhando com muitas camadas também, às vezes a gente quer visualizar uma camada só. Tá? Para fazer isso, imagina que eu tivesse 30 camadas aqui e tivesse que desligar todos os olhinhos de todas as camadas para ficar com uma só. Isso daria um trabalho danado. Então, o que a gente pode fazer é pressionar e segurar o Alt e dar um clique na camada que a gente quer que fique. Por exemplo, vou clicar aqui na camada da casa com o Alt pressionado. Ele vai solar, ou seja, ele vai apagar todas as outras camadas, a visualização de todas as outras camadas, e a gente vai conseguir visualizar só a camada da casa.
Para voltar à visualização de todo mundo, pressiona e segura o Alt e dá um clique no olhinho da camada que está acesa. Pronto, a gente volta com todas elas. Existem também vários outros tipos de camada, né? Camada de texto, camada de shape, camada de ajuste, mas esses outros tipos de camada a gente vai conhecendo no decorrer do curso.